Hoje nós vamos falar, turma, sobre as variações linguísticas. As variações linguísticas são as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem novos aspectos histórico, social, histórico, cultural e geográfico, entre outros. No Brasil existem muitas variações linguísticas, como por exemplo na regional. Nas falas do Chico Bento e de seu primo Zé Ledé, notamos o regionalismo. Existem diversos tipos de variações linguísticas: diatópica, geográfica ou diatópica. Primeiro, geográfica ou diatópica. Ela está relacionada com o local que é desenvolvida. Exemplo: no português do Brasil, celular, no de Portugal, celular e telemóvel. A palavra ônibus, no português do Brasil é ônibus, no português de Portugal é autocarro. A palavra trem, no Brasil é trem, Portugal é cambuio. Variação histórica ou diacrônica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história. O português do Brasil, o português atual e o português medieval. Por exemplo, a palavra elíptica e a palavra lemos já não são mais utilizadas, elas já foram palavras que caíram em desuso. A variação social ou de estética. Ela ocorre de acordo com uma conversa entre o orador jurídico e o morador de ruas. Ela ocorre entre os grupos sociais. Entre uma conversa entre o morador de rua. São exemplos de variação social de estética. Variação social de estética. Temos os socialetos. Os socialetos, por exemplo, quando um médico conversa com o paciente não entende que linguagem que o médico está falando, aqui são exemplos de socialetos. Por exemplo, temos a quarta variação, a variação social de estética. Ela ocorre de acordo com as situações formais e informais. Por exemplo, as gírias. A língua brasileira de sinais tem suas gírias. As gírias elas são utilizadas por um determinado grupo sociais. Então, elas podem ser diafésica, diatética, diastrética. A linguagem formal e a linguagem formal. Quanto aos tipos de linguagem, devemos considerar dois tipos: a linguagem formal e a linguagem informal. Quando conversamos com alguma pessoa próxima, nós utilizamos a linguagem informal. Esse tipo de linguagem ela é dinâmica, espontânea e despretensiosa. No contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as normas gramaticais. Ou seja, quando escrevemos um texto, ou estamos falando espanhol, estamos utilizando a linguagem formal. A linguagem formal, aquela que está de acordo com as normas gramaticais.
aquela linguagem, essa linguagem ela está de acordo com as normas gramaticais. As expressões linguísticas geralmente são utilizadas, as variações são expressas geralmente em textos discursivos e textos orais. Quando produzimos um texto, seja em qualquer parte do Brasil, nós estamos seguindo as regras de meios linguísticos, que é a língua portuguesa. Independente do texto, você está seguindo toda aquela regra que é a da língua portuguesa. Então, esse é o exemplo. Agora vamos falar do preconceito linguístico. O preconceito linguístico, ele está intimamente relacionado com as variações linguísticas. Uma vez que surge pelas manifestações de ditos populares. Para pensarmos neles, a gente não precisa ir muito longe, porque no nosso país, embora cada região seja falada a mesma língua, mas cada uma possui suas peculiaridades culturais e históricas. Um exemplo, no português do Brasil, no português do sul do Brasil, ela é muito diferente falada do sul para o sul. O português do norte do Brasil, por quê? Isso por quê? Porque os falantes da língua, eles determinam expressões, sotaques. Nos atos comunicativos, eles determinam expressões e sotaques que podem ocorrer. O preconceito linguístico, ele surge na forma de deboche, de uma maneira pejorativa e estigmatizada. Quando o sujeito da língua se acha que, na maioria, sua maneira de falar ela é superior aos demais outros grupos sociais. Isso que está escrito no livro. Então, como a gente pode perceber, como já vimos em aula passada, o que acontece isso? É que cada religião, na área de fonética, tem sua própria maneira de se expressar. Então isso daí pode contribuir, porque cada pessoa tem sua forma de se expressar e de se falar. Então essa foi nessa aula de hoje. Não deu para mim colocar os recursos utilizados aqui no quadro, porque não sei como utilizar, mas espero que todos tenham gostado dessa aula. Hoje essa aula foi direcionada para as pessoas do 6º ano do ensino fundamental. Não tem como eu colocar, fazer os quadros, fazer aqueles efeitos. E espero que todo mundo goste da aula. Se eu colocar, vai aparecer após o vídeo, se eu conseguir colocar. Todo mundo goste.